Olá, pessoal do terceiro ano. Eu, professora Kátia Regina, do Colégio Jales Machado, da disciplina de Matemática. Estou aqui para tirar algumas dúvidas do nosso conteúdo de terceira quinzena, nesse período de afastamento social devido à pandemia em relação ao coronavírus. Nessa nossa terceira quinzena, um dos nossos assuntos é a distância entre dois pontos, é a distância entre o ponto e reta. Então, nós temos aqui uma reta R. Essa reta R, ela tem a sua equação, ax mais by mais c igual a zero, é a sua equação geral, e nós temos um ponto distante dela. Ele pode estar localizado em qualquer posição, desde que não seja na própria reta. E eu quero saber qual é a menor distância. Eu tenho várias distâncias aqui, mas eu quero a menor, ou seja, essa perpendicular, esse ponto P pertence a uma reta perpendicular com a reta R, portanto, a menor distância. Para isso, nós temos que conhecer a equação da reta R e também os pontos, o valor de x e y do ponto P. E nós temos uma fórmula que diz o seguinte: essa distância é igual ao módulo de ax0 mais by0 mais c dividido por a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, fazendo um exercício, um exemplo, ele pede para determinar a distância entre o ponto P, 2 e 3, e a equação x mais 2y menos 2 igual a zero. Então, a gente tem que reconhecer que isso aqui é uma equação geral da reta, e daí eu vou tirar os valores. Meu ponto A é o que acompanha x, é 1, o B que acompanha y é 2, e o C, que é o termo independente, é menos 2. Então, eu coloquei aqui o valor de A, de B e de C e destaquei o ponto, voltando, ponto x0, 2, y0, 3. Coloquei esses valores aqui do lado. Repeti a fórmula e agora eu vou fazer a substituição. Então, eu tenho A, que vale 1, vezes x0. x0 vale 2. Então, 1 vezes 2, mais B vezes y0. O meu B vale 2 e meu y0 vale 3. Mais c, e meu c é negativo, menos 2. Dividido por raiz quadrada de a ao quadrado, então 1 ao quadrado, mais b ao quadrado. Daí eu tenho 1 vezes 2, 2 vezes 3, e mais vezes menos, menos 2. Sobre 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Então, nós temos aqui, 2 mais 6 menos 2. Posso cortar, vai ficar 6. 6 dividido por raiz de 5. Lembrando que está em módulo. Se o valor aqui fosse negativo, eu consideraria a parte positiva, né? O módulo de um número é ele positivo. Como eu tenho 6 sobre raiz de 5, nós não vamos considerar a raiz do denominador. O que eu vou fazer? Eu vou racionalizar. Racionalizar é multiplicar e dividir pelo mesmo denominador que está em raiz. Como raiz de 5 dividido por raiz de 5 é 1, essa multiplicação aqui ela não vai alterar o valor numérico, só a forma de expressar. Então, módulo de 6 é 6, 6 vezes raiz de 5, sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é igual a 6 raiz de 5 sobre 5. Esse é o resultado final, essa é a distância entre o ponto P, 2 e 3, e a equação da reta x mais 2y menos 2 igual a zero. Dando continuidade no assunto da nossa terceira quinzena, um dos itens, uma das atividades que nós vamos fazer, ele trata da área do triângulo. A área do triângulo eu posso calcular de várias maneiras. Base vezes altura dividido por 2. Se for um triângulo equilátero, tem uma forma específica. Escaleno tem fórmula específica. Se eu sei algum dos ângulos, tem fórmula específica. Mas agora nós vamos trabalhar esse cálculo da área de triângulo quando eu conheço os vértices de um triângulo, os vértices A, B e C. Um ponto no plano cartesiano, ele tem os valores de x e y. Então, no ponto A, ele tem xa, ya. O ponto B, xb, yb, e o ponto C, xc, yc. Bom, a fórmula apresentada para a gente é essa daqui. A área é igual a metade do módulo do determinante desses três pontos A, B e C. Então, vamos para um exemplo. Eu quero saber qual é a área do triângulo que tem os vértices 2, 3, 1, 8, menos 5 e 2. Então, eu vou calcular o determinante.
A gente coloca, né, os pontos que eu tenho, 2, 3, a terceira coluna igual a 1, 1, 8, a terceira coluna igual a 1, menos 5, 2, a terceira coluna igual a 1. A gente em sala desenvolveu um outro método quando essa terceira coluna é toda composta por números 1. Ao invés de repetir as duas colunas, eu vou repetir apenas a primeira linha, 2, 3 aqui embaixo. Eu vou continuar com 3 diagonais principais, que eu vou multiplicar os valores e conservar o sinal. 2 vezes 8, 16. 1 vezes 2, 2. Menos 5 vezes 3, menos 15. Eu tenho agora 3 diagonais que sobem. E essas diagonais que sobem, eu vou inverter o sinal. Então, eu vou ter 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 5 vezes menos 8, 40. 1 vezes menos 3, menos 3. Então, 40 mais 2 mais 16, menos 15, menos 4, menos 3, 36 é o resultado dessa expressão. Bom, então a área é igual ao módulo do determinante vezes meio, de acordo com a fórmula. Módulo de 36, 36. 36 vezes 1, 36. 1, quando não tem nada, 1. 1 vezes 2, 2. 36 dividido por 2, 18. Então, 18 unidades de medida ao quadrado é a área desse triângulo, cujos vértices são A, B e C. Então, aí já ajuda vocês a resolverem algumas questões. O importante é lembrar que não é apenas resolver as questões para serem enviadas ou para mostrar para ser vistada, e sim aprender o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição.